Começa agora o Explicador das Manhãs 360, hoje sobre a situação na saúde e nas urgências, e para isso convidamos para estarem connosco Joana Bordal e Sá, Presidente da Federação Nacional dos Médicos, e Miguel Guimarães, Deputado do PST. A moderação é feita pelo Paulo Ferreira e pelo Bruno Vieira Amaral. E o projeto Ligue Antes Salve Vidas arrancou esta quinta-feira nas urgências dos 3 principais hospitais de Lisboa, São José, Santa Maria e São Francisco Xavier. Agora são 26 as unidades locais de saúde no país com urgências referenciadas. Há quem defenda que esta medida peca por tardia, mas não é assim que vê esta triagem, Joana Bordal e Sá. Muito bom dia. Mas não é melhor fazer, para todos, fazer esta triagem prévia do que deixar as pessoas dirigirem-se às urgências quase sem critério e aumentando bastante a afluência aos serviços? Bom dia. Aqui a reserva da Federação Nacional dos Médicos é exatamente em Lisboa e Vale do Tejo e também na cidade de Lisboa, onde faltam médicos também nos centros de saúde para que esta referenciação ocorra de forma correta. Nós sabemos que Lisboa e Vale do Tejo é das zonas do país que tem mais utentes sem médico de família e onde há mais carência de médicos de família, portanto entendemos que aqui o acesso pode ser extremamente dificultado, ou seja, os utentes não são vistos no serviço de urgência, mas também os centros de saúde podem não ter a capacidade porque não têm exatamente os médicos necessários para fazer esse atendimento. O que nós entendemos acima de tudo é que todas estas medidas têm a ver com, em vez de se pensar em soluções para garantir mais profissionais de saúde e mais médicos no dia-a-dia, seja a nível hospitalar, a nível das consultas, das cirurgias, das urgências e também nos centros de saúde, é essencial que haja mais médicos de família em todo o país e sobretudo em Lisboa, Vale do Tejo. Não é isso que está a acontecer. O que está a acontecer é estão-se a arranjar soluções ou pensos rápidos, por assim dizer, por não haver médicos suficientes. E o caminho entendemos que não é esse. E para nós termos mais médicos, nós temos acima de tudo que pensar em soluções a curto, médio e longo prazo, e para isso é preciso que aconteça uma negociação que seja séria, que seja competente e que devolva mais médicos ao Serviço Nacional de Saúde. E é para isso que a Federação Nacional dos Médicos luta e é para isso que tem propostas. Miguel Guimarães, muito bem-vindo a este explicador. Este tipo de medidas, apesar de bem intencionadas, não acabam por não reconhecer o verdadeiro problema, que é a falta de acesso das pessoas, por exemplo, aos cuidados de saúde primários e a dificuldade que têm em marcar consulta, ou porque não têm médico de família, ou porque simplesmente é muito difícil marcar uma consulta no centro de saúde local. Bom dia, antes de mais, muito obrigado pelo convite. Quero deixar aqui um cumprimento ao Paulo e ao Bruno e, obviamente, à Joana Bordal e Sá, Presidente da Federação Nacional dos Médicos. Sim, mas repare, quando nós estamos a falar de uma linha telefónica para tentar dar uma orientação aos doentes se se devem dirigir ou não ao serviço de urgência ou aos cuidados de saúde primários, ou eventualmente, se não precisam de ir ao serviço de urgência ou aos cuidados de saúde primários, não estamos a falar de uma novidade absoluta, isto é, a linha SNS 24 já funciona há vários anos, não é? No sentido de tentar que doentes que não tenham situações clínicas urgentes não vão para os hospitais. Agora temos aqui uma linha mais específica, que é aliás gerida por enfermeiros especialistas na área materno-infantil, no sentido de tentar ter aqui uma resposta que seja mais eficaz. Mas é verdade que, para além das linhas que eu acho que podem ter interesse, e isto acontece em vários países, nós temos também que atuar em 3 dimensões que são fundamentais. Uma delas já foi referida pela doutora Joana Bordal e Sá, que é a questão da valorização da carreira médica, e obviamente que aqui a negociação com os sindicatos médicos, que eu julgo que está em curso, é muito importante para tentarmos que mais médicos optem por ficar no Serviço Nacional de Saúde em vez de saírem e irem trabalhar para outros locais, nomeadamente para o estrangeiro ou para o setor privado, mas também é importante que, de facto, se reforcem os cuidados de saúde primários. É verdade que nos cuidados de saúde primários, ao longo dos últimos anos, já foram feitas várias apostas, nomeadamente naquilo que é a organização que os cuidados de saúde primários têm. Eu estou a pensar nas unidades de saúde familiares modelo B, que obviamente são mais compensadoras para os próprios médicos de família,
mas se não acontecer esta valorização da carreira médica é mais difícil captar mais médicos. Ainda assim, eu acho que uma questão fundamental e que seguramente vai ser feita e tem que ser feita porque não foi feita ao longo destes últimos anos, nomeadamente nos últimos 8 anos do governo socialista, é nós fazermos mais educação da população, mais literacia. Ou seja, as linhas ajudam, mas é importante que as pessoas também percebam o que é uma situação urgente, o que é uma situação não urgente, isto de uma forma global, que tenham mais informação sobre a saúde, que procurem mais vezes o seu médico, seja no hospital, porque há muitos doentes com doenças mais graves, nomeadamente algumas doenças crónicas, que são seguidos nos hospitais e outros que são acompanhados, doentes menos graves, pelos médicos de família, no sentido de que procurem ter o contacto com o seu médico. É verdade que os médicos têm as suas consultas muito cheias, muito saturadas. É verdade que nós, neste momento, temos um conjunto de utentes que não têm médico de família e isso é especialmente complicado na área metropolitana de Lisboa. Eu penso que só na área metropolitana de Lisboa estamos a falar de mais de 1 milhão de utentes sem médico de família, mas este caminho tem que ser feito e, portanto, tem que se atuar em várias áreas. Esta questão da linha acho que é importante, acho que a questão da linha pode ajudar que, neste caso concreto das grávidas, que é esta linha específica das grávidas que foi lançada agora, teve bons resultados quando foi, testada com o título Ligante Salva Vidas, com os doentes em geral e agora aplicado às grávidas, no sentido de conseguirmos que algumas grávidas, pelo menos, que não tenham necessidade de ir ao serviço de urgência, não percam tempo a ir para o serviço de urgência e, portanto, possam ser, de facto, orientadas ou nos cuidados de saúde primários ou até fazendo aquilo que lhes dizem, porque, neste momento, estas grávidas vão ter orientá-las não um enfermeiro normal ou outra pessoa, mas um enfermeiro especialista que obviamente já tem mais conhecimentos e pode dar uma boa orientação. Nessa prática, Joana Bordal e Sá, acabamos sempre por esbarrar de facto na falta de profissionais, pelo menos a trabalhar no Serviço Nacional de Saúde. Estão muito longe de chegar a um entendimento de facto sobre aquilo que consideram a valorização da carreira clínica? Em relação a essa matéria, o que eu lhe posso acrescentar é que o Ministério da Saúde, Ana Paula Martins, não tem reunido com a Federação Nacional dos Médicos e, como tal, o que está a dizer à população geral de médicos é que não está a negociar com o sindicato que representa a esmagadora maioria dos médicos sindicalizados em Portugal. E por isso é que nós entendemos que é necessário negociar, sim, uma negociação que seja séria, que seja competente, para se conseguir chegar a um acordo. Mas não é isso que está a acontecer, não com a Federação Nacional dos Médicos. E quando nós falamos em negociar, nós temos aqui também, acima de tudo, 3 grandes eixos. O primeiro é a negociação de um salário base que seja justo, que seja digno, para que os médicos em Portugal não continuem a ser dos médicos mais mal pagos a nível europeu, e por isso é que também os médicos saem do SNS, indo para o setor privado, indo para o estrangeiro, mas depois temos a valorização da carreira, a progressão na carreira e, acima de tudo, as condições de trabalho. E é necessário nós falarmos de jornadas de trabalho que sejam mais equilibradas, porque o médico não pode continuar a trabalhar as suas 40 horas de trabalho semanal, mais todo o trabalho extraordinário, que há semanas onde podem ser 60, 80 horas de trabalho. Isso não permite aos médicos ter uma vida em que consigam conciliar a sua vida, portanto, profissional com a sua vida pessoal, a sua vida familiar, e também é por isto que saem do Serviço Nacional de Saúde. Pela Federação Nacional dos Médicos, nós de facto temos soluções, temos muitas propostas em várias esferas que têm a ver com a jornada de trabalho, a questão dos médicos internos, que são 1/3 da nossa força de trabalho, representam mais de 10 mil médicos, em 31 mil médicos no SNS, e que nós queremos ver reintegrados na carreira como sendo o primeiro patamar, aliás, como já foi no passado, de forma a estarem protegidos. Temos outras propostas que têm a ver com medidas para melhorar a formação dos médicos, para melhorar também as questões da parentalidade, e, portanto, as nossas propostas existem, são conhecidas do Ministério da Saúde, Ana Paula Martins, e ela só não negociia se não quiser. De qualquer forma, se o Ministério da Saúde, Ana Paula Martins, quer ter paz social,
do ponto de vista dos médicos, e se quer ter mais médicos no SNS, tem essa vontade política, o que nós exigimos é que se sente à mesa com a Federação Nacional dos Médicos para, efetivamente, a negociação possa acontecer de forma correta e de forma clara. Além disso, Joana Bordal Sá, ainda que se possa chegar a um entendimento proximamente, esta questão, ou melhor, dificilmente isso produzirá efeito no número de médicos ao serviço do SNR de forma imediata. E nós andamos nesta urgência das urgências há vários anos. É no verão porque há férias, é no inverno porque há um fluxo maior de pessoas às urgências. Vamos andar assim até quando? Quem define isso, acima de tudo, é a vontade política do Ministério e mesmo do próprio Governo, não é? E em algum momento é preciso fazer alterações, implementar soluções que deem início a esta alteração. Podem não ser de um dia para o outro, mas pelo menos é um início para isso. Isso ainda não aconteceu. E como bem disse, há mesmo falta de médicos e lá está em relação às grávidas. Foi assustador o que aconteceu no verão, onde grávidas correram quilómetros e quilómetros, e algumas delas, mais de 40 grávidas até agosto, tiveram os seus bebés nas ambulâncias, que é um número inédito. Não é isto que nós queremos ver, porque senão isto vai continuar a acontecer e no próximo verão vai ser a mesma coisa, e este inverno temos a dificuldade, a falta de médicos nas urgências, e para um próximo inverno vai ser a mesma coisa. Não é isso que nós queremos soluções, exigimos soluções, e isto não é só apenas para melhoria pura e dura dos médicos, é também para termos um SNS que seja forte, que tenha as várias equipas, seja nos cuidados de saúde primários, seja a nível hospitalar, a funcionarem de forma completa, para não estarmos sempre neste sufoco e a faltar à população, porque no fundo é isso que está a acontecer. Miguel Guimarães, as palavras parecem que estão todas ditas, quer do lado dos responsáveis políticos, quer dos representantes dos profissionais. Só falta aqui fazer mesmo, ir fazendo tipo de medidas. Falta fazer uma coisa que eu acho que é importante e que penso que pode vir a ser feita. Vamos lá ver, nós estão aqui dois médicos neste programa, não é? A Presidente da FNAM e eu, que já tive outras funções também na vida associativa como médico. E nós sabemos que o país, na saúde, está a duas velocidades. Repare bem, se vocês estiverem a falar do norte do país, nomeadamente da área metropolitana do Porto, parece que já não há falta de médicos, parece que todos os utentes, ou praticamente todos os utentes, têm médico de família, não há, normalmente, encerramentos de serviço de urgência e por aí adiante. Quando está a falar da área metropolitana de Lisboa, é onde nós temos, de facto, uma grande deficiência em termos daquilo que é o acesso aos cuidados de saúde primários, porque temos um conjunto muito alargado de utentes que não têm médico de família, é onde temos urgências que vão encerrando, sejam da área da obstetrícia, da pediatria ou outras, não é? E é onde nós falamos mais da falta de médicos. Mas o que é que explica essa discrepância? É uma questão de organização? Há uma coisa que aconteceu na área metropolitana do Porto há uns anos atrás e que a doutora Joana Bordal sabe e conhece bem, seguramente, foi a reorganização dos serviços de urgência. E a reorganização dos serviços de urgência, e só para dar um exemplo, quer dizer, na maioria das especialidades, durante o período noturno e ao fim de semana, as urgências são concentradas, e isto funcionou bem, resolveu vários dos problemas que na altura existiam na área metropolitana de Lisboa. Isto ainda não foi feito na área metropolitana de Lisboa, peço desculpa, do Porto. Isto ainda não foi feito na área metropolitana de Lisboa. E este passo é um passo importante, não é um passo fácil, mas é um passo que pode ter resultados também positivos. Isto é, para além da questão da linha, que eu acho que, apesar de tudo, é importante, que a pessoa tenha logo um contacto direto, se a resposta for rápida, e aparentemente a resposta, por exemplo, está a ser rápida no caso das grávidas, daquilo que foi dito pela Sra. Ministra publicamente, não estará a ultrapassar os 2-3 minutos, podia ser mais rápido, mas enfim, mas 2-3 minutos já me parece que é sensato, mas nós vamos também seguir este caminho, porque de facto, aquilo que é o número de utentes, para se perceber, para quem nos está a ouvir, que nós temos durante o dia é diferente daquele que temos durante a noite, por exemplo. Isto é, a partir das 20, entre as 20 e as 8 da manhã, ok? E, portanto, faz sentido que alguns tipos de urgências, não é? Nomeadamente, por exemplo, nas maternidades, na pediatria, na oftalmologia, na cirurgia vascular, etc., possam ser concentradas. É verdade que este processo chegou a iniciar na área metropolitana de Lisboa, e para fechar, Miguel Guimarães, foi até ao fim. Ok? E, portanto, eu acho que isto é também uma das medidas que poderá ser explorada no bom sentido. Isto é, esta reorganização pode ajudar.
mas continuo a dizer que é importante esta negociação dos sindicatos com a Sra. Ministra da Saúde, porque é necessário, de facto, fazer aqui uma organização dos médicos, porque nós temos uma grande falta de médicos na Europa já agora. O número de necessidades médicas em todos os países europeus, de facto, é muito grande e, portanto, há uma mobilidade muito grande de médicos de países para outros. E, normalmente, os médicos vão dos países em que têm, obviamente, salários mais baixos, têm condições de trabalho menos boas, para os países que têm melhores condições de trabalho. E, portanto, nós aqui, que até formamos muitos médicos no global, nós somos dos países que mais médicos formam per capita, temos perdido, de facto, muitos médicos. E, portanto, esta negociação é também importante, sem prejuízo destas medidas de reorganização, sem prejuízo desta linha telefónica que eu acho positiva e que pode ajudar. Acho que podemos ir um bocadinho mais longe. Muito bem, e vamos aguardar esse caminho de negociações e vamos ver também como corre este inverno. Miguel Guimarães, Joana Bordal e Sá, obrigado a ambos por terem estado neste explicador nesta sexta-feira. Obrigada, bom dia a todos. Bom fim de semana. Obrigado.